Olá, amigos da Radiocom 98.5 FM, também do YouTube. Eduardo Vendes aqui para mais um Santo Ângelo em Foco. Hoje, então, eu vou falar um pouco sobre a reunião pública do transporte público que aconteceu na sexta-feira, na parte da manhã ali. A reunião estava marcada para as 9 horas da manhã na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, porém, o único cara que estava lá esse horário era eu, não tinha mais ninguém. Daí, na prática, a reunião aconteceu às 9 horas e 30 minutos. Que foi o horário que chegaram lá os nossos ilustres vereadores do município, né? E aí que foi dado início à reunião do transporte público no município de Santo Ângelo. E aí, pessoal, estavam presentes ali apenas 5 dos 15 vereadores que nós temos no nosso município, o que mostra um descaso aí, que é algo que eu já venho reclamando ao longo de alguns programas aí, que em diversas reuniões públicas do nosso município aí acaba que na prática se mantém presente apenas 5 vereadores e surge lá, está presente 5 vereadores apenas de 15, né? Ou seja, 10 vereadores sempre faltam reuniões públicas do município. A reunião pública ela é solicitada por um deles e é realizado com as pessoas que se interessam por aquele determinado tema. E aí, na prática, o ideal seria que todos os vereadores estivessem lá presentes, né? Mas não é o que acontece. Aí, então, nessas reuniões aí, nessa última reunião do transporte público em questão, assim como diversas outras, apenas 5 dos 15 vereadores estão lá. E aí, complicado. Às vezes, chega na hora da eleição, ali eles vão botar assuntos desses temas aí. Quando é realizada reunião desses temas, não tá lá, né? Tá. E aí, tava lá 9 horas da manhã, 10 para as 9, tava lá tomando um cafezinho. E já peguei meu lugar e fiquei assistindo. E aí, chegaram só às 9h30, com a presença de um representante da prefeitura. O prefeito não tava. E aí tava só uns. Daí chegaram os 5 vereadores ali e os proprietários da empresa de transporte público que realiza aqui no município de Santo Ângelo. E aí então começaram a debater. A empresa do transporte público manifestou que o custo por passageiro que eles têm é de R$ 7,70 e que o passageiro em si paga cerca de R$ 5,00 de passagem. E a prefeitura paga cerca de R$ 1,00 e pouco. E daí, então, na prática, a empresa ainda fica com um déficit de R$ 1,50, de acordo com a empresa. E aí, pessoal, foi manifestado diversos pontos, assim. A empresa aí, ela já está exercendo, trabalhando aí no município há muito tempo, mas no ano de 2016, ela recebeu um adicional no contrato de mais 20 anos para gerir o transporte público no município de Santo Ângelo. E aí, então, só vai terminar em 2036. E aí, de 2016 a 2036, né, já logo um mês após ter confirmado essa cláusula contratual aí, a empresa já processou a prefeitura solicitando também mais dinheiro da prefeitura para a empresa continuar operando aí. E aí, então, a empresa teria processado a prefeitura em cerca de 10 milhões de reais, de 8 milhões e pouco. Agora, corrigido, já deve estar em 9 milhões, de acordo com o que foi manifestado na reunião lá. E aí, a empresa não compra nenhum carro, nenhum ônibus novo desde o ano de 2014, 2015, por ali. E também manifestaram que agora eles não têm previsão de comprar nenhum carro novo mais. E eles assumiram que os veículos que têm estão sendo sucateados, bem dizer. Eles realizam as manutenções, mas as manutenções estão ficando cada vez mais caras por serem veículos cada vez mais antigos. E são veículos que não têm ar-condicionado. Então todos os cidadãos de Santo Ângelo aí, que agora nós sabemos que diversos municípios do nosso país estão fazendo dias de verão com temperatura térmica próxima a 50 graus aí, né? Até no Rio de Janeiro, por exemplo, tem chegado nessa faixa de 50 graus. Aqui em Santo Ângelo tem chegado na faixa de uns 40 graus aí. E não tem ar-condicionado nos ônibus de Santo Ângelo. E aí
A empresa também cobrou tentou desviar um pouco o foco dela como gestora e focar um pouco na prefeitura, nas falhas que a prefeitura tem, né, em relação ao transporte público, onde eles alegam que existem cerca de 350 paradas de ônibus no município de Santo Ângelo. E dessas 350, cerca de 270 não tem uma cobertura. Ou seja, os passageiros que precisam do transporte público ficam ao relento. E além disso, não tem muitas delas, 200 e poucas também, que não tem nem a pintura do chão, dizendo que ali é uma parada de ônibus. E é uma reclamação, então, da empresa de transporte público, que esses quesitos de realizar as paradas de ônibus com estrutura e a pintura, né, uma coisa bem simples, a pintura, dizer ali, olha, aqui é a parada de ônibus. Isso aí é encarregamento daí da prefeitura e que a prefeitura não realiza. E aí então a empresa reclamou isso da prefeitura. Porém, pessoal, também um ponto que foi levantado aí é que no último ano aí, a empresa teria ganhado 3 milhões de reais de dinheiro público, sendo uma parte municipal e outra parte federal, né? Tendo em vista esse quesito aí da pandemia, né? Porém, é claro que não é só a pandemia um dos fatores que aconteceu que reduziu drasticamente o número de passageiros aí no transporte público de Santo Ângelo. O próprio advento dos aplicativos de transporte como Uber, Rota 77, 99 Táxi, todos esses outros aplicativos aí, hoje em dia tu paga uma taxinha ali, daí o carro já vem na tua casa, te pega, te larga no lugar que tu precisa, e tu não precisa, né, em comparação ao ônibus, tu tem que andar umas 3, 4 quadras até a parada de ônibus mais próxima da sua residência, e aí ele vai te deixar também em umas 2 a 3 quadras, dependendo aí do ponto que tu vai precisar parar, do lugar que tu precisa chegar. Então é muito mais vantajoso e válido aí, com a difusão desses aplicativos de transporte, né, a pessoa que precisa pegar um aplicativo de transporte, um carro de aplicativo. Então são diversos pontos aí que tem reduzido drasticamente a necessidade, né, de pessoas que precisam utilizar o transporte público aí. Não só no nosso município, mas isso em todos os municípios que existem aí, né, e que tem essa liberdade e a existência de aplicativos de transporte, né. Então, aí nós estamos num cenário onde a prefeitura e o governo federal aportam em uma empresa 3 milhões de reais por um serviço que está ficando cada vez mais obsoleto, não tem ar-condicionado, tem nada. E aí agora as soluções que a empresa apresentou lá é de vender um ônibus, ou seja, ter um ônibus a menos, reduzir rotas, ter locais que passava que agora não passaria mais, e ainda também a exclusão do domingo das rotas aí. Então a empresa trabalharia de segunda a sábado, hoje ela trabalha de segunda a segunda, mas então a empresa trabalharia de segunda a sábado porque eles verificaram que aos domingos aí tem menos pessoas que utilizam o transporte público, e aí então eles cortariam para tentar ficar um pouco mais operacional e poder tentar investir um pouco mais na empresa. E aí são diversos pontos divergentes e complicados, né? Então, de um ponto é a empresa que está querendo mais investimento da prefeitura só para ficar no 0 a 0. E aí ainda está processando a prefeitura por cerca de 10 milhões de reais de dinheiro público que vai ter que sair, né? Se a prefeitura perder, tem que sair de áreas como saúde, segurança, educação, né, para ir para a empresa dos ônibus aí que, bem dizer, são de péssima qualidade, né, pessoal? Eu já tive que andar em algumas oportunidades de ônibus aqui no município de Santo Ângelo e me senti em uma carroça, assim, né? Então é algo bem complicado, né, pessoal? Por hoje seria isso, né? A gente vai seguir acompanhando essa questão aí do transporte público aqui no município e esperando que realmente melhore, que seja solucionado, né? A manifestação de diversas pessoas foi por tentar quebrar o contrato com essa empresa, né? Por algumas falhas das cláusulas contratuais,
como, por exemplo, de acordo com uma pessoa do setor de contabilidade da prefeitura, a empresa deveria realizar uma demonstração semestral de dados e transporte e tudo mais, e a empresa não realiza. Então já é para uma eventual quebra de contrato, né? A gente vai seguir monitorando, né? Espero que vocês acompanhem aí os outros vídeos do canal, né? Eu sei que não tenho postado com muita frequência aí, mas eu sempre que posso e tem um assunto que eu acho que é bem interessante de abordar e eu venho trazer à tona, né? Que esse, por exemplo, assim, infelizmente diversas pessoas precisam do transporte público, né? Pro trabalho, para estudo, né? Seja de escola, nível médio, fundamental e também das faculdades, né? Eu conheço muitas pessoas aí que cursos superiores aí no município e precisam utilizar os ônibus, né? Então é um serviço bem importante aí que tá deixando a desejar e muito, né? Então por hoje realmente seria isso, pessoal. Muito obrigado. Acompanhem aí, curtam, compartilhem, comentem aí. Comenta carroça se você chegou até essa parte do vídeo aí. E seria isso então, pessoal, tá? Muito obrigado. Eduardo Vendes aí para Radiocom 98.5 e também para o YouTube.